Bom dia a todos. Eu venho aqui representando o Sérgio Mendonça e dizer que é o seguinte, a nossa secretaria tem desenvolvido e tem orientado, tem coordenado todo o processo de negociação com os servidores públicos ao longo desses últimos 13 anos, né? A gente iniciou o processo de negociação nesse governo já a partir de 2003, né? Não como um projeto político, pedagógico, mas como, de fato, o exercício da negociação, o exercício do diálogo, enquanto um instrumento, uma ferramenta para que a gente possa aproximar, conhecer melhor e resolver os grandes conflitos que a gente vive nessa relação, que hoje já não são tantos quantos aqueles que existiam quando nós começamos esse processo. E é um processo que vai se aperfeiçoando, a gente vai construindo formas de aperfeiçoar o diálogo. O diálogo, ele não é um diálogo hoje regulamentado dentro dos princípios da Convenção 151, que é um pleito que a gente tem mantido, é um objetivo que a gente tem buscado, que é a regulamentação de todo o processo negocial no âmbito do setor público. A gente sabe como é fundamental a gente trabalhar em bases mais harmônicas, organizadas, com previsibilidade, mas, a despeito de tudo isso, a gente vem mantendo essa negociação, essa mesa nacional de negociação. Fizemos, ao longo desses anos todos, mais de uma centena de acordos, não só acordos relativos às questões de trabalho, econômicas, aspecto econômico, social, como também acordos relativos também a compensação de eventuais greves, trabalhos não realizados. A gente tem trabalhado no sentido de construir, de ajudar a administração pública a ter elementos minimamente de gestão, para poder exercer aquilo realmente que é a finalidade dos órgãos, todos eles da administração pública federal. Nessa conjuntura atual, né, o Rudinei até mencionou aqui anteriormente, na primeira mesa, nós começamos a negociação esse ano, de 2015, em 20 de março do ano passado, numa reunião do Ministério do Planejamento, com o Ministério tentando passar um pouco os parâmetros dessa negociação, mostrando um pouco a conjuntura que a gente está vivendo, os limites, um pouco organizando esse processo, que foi um processo que se iniciou logo em seguida, e que, ao longo desse período, a gente fez aproximadamente umas 80 a 90 reuniões com todas as entidades. Fechamos agora o final de 2015, 32 acordos. Esses acordos hoje protegem um contingente de mais ou menos 1.100.000 servidores públicos. Nós temos ainda um pequeno número de entidades que ainda não se concluiu a negociação, mas, e dentre elas está aqui o pessoal dos peritos médicos. Mas o que a gente reputa é que há uma disposição, a gente sente também uma disposição dos médicos peritos em concluir esse processo. Tá? Ainda ontem a gente teve mais uma reunião e a gente tem evoluído, né? E a preocupação nossa é exatamente essa, quer dizer, é uma greve que impacta muito fortemente os setores mais desprotegidos da sociedade. Tá? E a preocupação é redobrada nesse caso. Por parte do governo, a gente tem uma preocupação muito forte. Me permite, como eu fiz antes, está a presença também da senadora Fátima Bezerra, é uma militante permanente também dessa comissão, e ela, inclusive, vai me representar numa outra reunião, porque eu ficarei aqui com o trabalho com vocês. Seja bem-vindo, senadora Fátima, e o senador Cássio aqui, aos dois senadores aqui, forma de cumprimentar, e continuamos com o nosso trabalho. Obrigado, senador.
Então, quer dizer, a gente tem essa preocupação redobrada em lidar com a busca de soluções num ambiente de composição, de respeito mútuo, de compreender um pouco os lados, e a gente também solicita o tempo inteiro que a entidade compreenda também a situação, a conjuntura que a gente vive, e mais ainda as questões relacionadas ao público que é afetado com essas questões. Então, em relação ao que eu referi, ao último encontro que a gente teve, que foi ontem à noite, algumas coisas avançaram, né? E a gente espera que, ao longo desses próximos dias, a gente consiga efetivamente concluir esse processo. É muito difícil, mas a gente vai tentar. Se não for possível, paciência, mas a tentativa existe, a disposição do governo está clara, o Ministério do Planejamento está todo aberto, a Secretaria agora de Gestão de Pessoas e Relações de Trabalho está extremamente preocupada, extremamente aberta para que a gente possa estar sendo palco da construção de um grande acordo com os médicos peritos. Na verdade, a gente tem que agora torcer para que os médicos tenham um pouco de colaboração também, para que a gente possa fazer esse acordo. Tá bom? Muito obrigado. Muito bem, muito bem. Quero cumprimentar o senhor José Borges Carvalho Filho, coordenador-geral de Negociação e Relações Sindicais da Secretaria de Relações de Trabalho, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que já nos deu uma boa notícia. Já houve mais uma reunião, depois que a greve, de fato, em si terminou. Claro que a greve tem ainda desdobramentos, chamado estado de greve, né? Mas só saber que já houve uma reunião ontem e a sua disposição, demonstrada aqui, de querer construir um grande entendimento, e eu vou usar essa palavra, porque eu acho que a palavra cabe para os dois lados, dentro do possível, eu acho que caminharemos aí para uma solução. É uma boa notícia para aqueles que estão assistindo, e com certeza eu sempre digo, pessoal, tem muita gente que não valoriza o trabalho em audiência pública. Eu sempre digo que se 1% dos brasileiros estiverem assistindo, são 2 milhões de pessoas que são formadores de opinião, que acabam comentando o que eu vi, que participam diretamente dessa audiência pública que nós aqui, com alegria, recebemos hoje todos vocês. Parabéns pela sua fala aí, na linha do entendimento e da conciliação. Agora vamos chamar as centrais aqui não é por preferência, por lado de chegada, viu, João Paulo? Chegou depois que ele. Então, tu vai falar depois que ele. Agora vai falar o secretário nacional de Assuntos Jurídicos da Central Única dos Trabalhadores CUT. Seguidamente aqui o Valeir vem aqui representar a CUT toda vez que é convocado. Eu digo convocado, já nem convidado. Não, com certeza. Primeiramente, bom dia a todos e todas, né, o pessoal que está ouvindo, acompanhando pela TV Senado, né, e parabenizar o senador Paim, que tem todos os assuntos que chegam ao seu gabinete, a comissão tem se empenhado, tem feito um debate, eu participei de várias ocasiões aqui já, debates, e é importante a gente estar debatendo essas questões. E cumprimentar todos os membros da mesa, não nominar um por um, porque para não perder tempo é um assunto muito, muito importante. Eu fiz parte do Conselho Nacional da Previdência Social por quase 5 anos. E foi o tema que a gente mais debateu dentro do Conselho Nacional da Previdência Social e nunca conseguimos chegar ao entendimento. Não, chegamos ao entendimento entre os conselheiros. Fizemos proposta, discutimos um novo modelo de perícia médica, mas, na prática, não conseguimos implementar. Em função de todo a própria Associação Nacional de Peritos não concordava, não entendia que seria importante a gente estar discutindo um novo modelo de perícia médica. E tem questões que são fundamentais, estar discutindo. Olha o prejuízo social de milhões de trabalhadores que estão à deriva. Então, sem poder receber o seu benefício, a hora que o trabalhador mais precisa, a hora que ele fica doente, a hora que ele precisa de assistência, ele precisa de auxílio-doença, essa hora ele está desamparado. A hora que ele precisa comprar um medicamento, olha só quanto tempo ele fica sem receber.
Então, o maior prejuízo é para o trabalhador que está na fila esperando para ser atendido. Além do prejuízo para o erário, onde o representante lá da associação colocou que economiza, acho. Pelo contrário. Se uma pessoa tem 30 dias de atestado, vai ter que ficar 6 meses esperando para uma perícia para voltar ao trabalho, quem tá perdendo com isso? Além do trabalho estar perdendo, ficar sem receber por 6 meses, nós estamos pagando toda a conta dos cofres públicos onde são sangrados, né? Então, isso é uma questão que é muito importante fazer esse debate e a gente tem que alterar, porque o Argolo falou que tem 0,2% ali só de reclamação na ouvidoria. É que a pessoa não vai para a ouvidoria. Agora, as entidades sindicais, quanta reclamação recebe? Olha, milhares de ações judiciais que tem na justiça sobre esse tema, recurso, médico assistente que não concorda com as decisões da perícia. Então, esse é um problema muito sério, um problema que acho que eu fiquei mais frustrado, porque elas podem ficar 2 mandatos na Previdência Social, no Conselho da Previdência Social, e a maior frustração minha foi sair do Conselho sem conseguir chegar a uma mudança, um entendimento onde possa estar resolvendo isso. Como o Marcos colocou, e concordo também com a posição da Darcy, porque eu acho que nós temos que discutir hoje, humanizar as perícias médicas. Não tem cabimento hoje, acho que o único país do mundo que o atestado de um médico, de qualquer médico, assistente, que um atestado de um médico do SUS precisa ser feito, ele é questionado, precisa ser feito perícia. Então, por isso nós defendemos, as centrais sindicais todas discutiram, tem uma proposta que defende um novo modelo de perícia. Nossa proposta é ficar ser feito perícia a partir de 90 dias. E sim, faz 20%, 30%, ser auditados pelos peritos para verificar se não tem problema. Nós não podemos, como a doutora Darcy falou, nós temos que mudar a cultura do povo brasileiro. A presunção que todos os médicos vão dar atestado. Acho que isso nós temos que mudar. A lei de Gerson no Brasil tem que acabar. Acho que as pessoas que dão o atestado têm que ser responsáveis. Dentro de 30 dias, o médico tem que ser responsável por aquele atestado. Se ele cometeu algum deslize, ele tem que pagar pelo seu erro. Acho que não dá para aceitar. Então, por isso que toda essa fila persiste em função de todo isso. Porque o cara pega 30 dias, o médico concede 30 dias. Ele demora 60 dias para conseguir fazer uma perícia médica. Ele tem um prejuízo enorme, quer voltar ao trabalho não consegue, e não fica todo esse período sem auxílio doença, sem auxílio acidente de trabalho. Essas questões todas é muito delicado e a gente tem que acho que nós temos que valorizar, sim, a carreira do perito médico. Mas valorizar ela não significa que tem que fazer todas as perícias médicas. Acho que tem questões fundamentais que não se faz hoje, como o próprio Argolo falou, fazer a revisão das aposentadorias, tem perícias que são fundamentais, precisa fazer uma perícia específicas, quantos recursos que tem na luta de recursos que não tem um perito específico para fazer aquele análise, não tem. Então, isso que tem que ser investido na questão da perícia, não que qualquer atestado tem que ser feito perícia, tem que ter discutido isso, nós temos que melhorar essa situação. E tem vários problemas que acontecem. Tem pessoas, como o próprio senador Paim colocou, tem pessoas que ganham alta, não têm a mínima condição de trabalhar, a empresa não tem adequação. Acho que nós temos que discutir a reabilitação profissional. Temos que ter mais responsabilidade nesse sentido, tem que estar verificando os problemas que tem. Hoje não se tem nenhuma ação regressiva da Previdência Social. As empresas cometem atrocidades, deixam as pessoas aleijadas, e quais as ações regressivas que tem da Previdência Social? Verificar as condições de trabalho, que o médico podia estar fazendo isso, verificar lá as condições que tem a empresa para poder estar fazendo isso com mais qualidade, para sobrar um termo nesse sentido, para fundamentar as ações regressivas da Previdência Social, para a gente mudar. A gente tem essa situação que as pessoas chegam, ficam nessa situação, entram na perícia médica, entram
no auxílio acidente, mas por quê? Nós temos que fazer um combate, realmente, fazer um trabalho diferente. Nós temos que combater, fazer uma campanha de conscientização, tanto dos trabalhadores como dos empresários, para que realmente diminua esse número de acidentes, diminua esses problemas que muitas vezes é do próprio local de trabalho, inadequado ou submetido a longas horas, todas as questões que a gente sabe que acontece. Então, essa é uma situação que a gente tem que está discutindo. Acho que não se admite, em hipótese alguma, eu participei de um debate, inclusive o Argolo estava naquele debate lá no Conselho Nacional da Previdência Social, não se admite como a Associação de Peritos Médicos usar muitas vezes os números não concedidos de benefício para os trabalhadores como campanha salarial. Como teve casos, na própria uso como slogan os bilhões de valores que foram, que deixaram, que economizaram para a Previdência Social, em cima dos trabalhadores como campanha salarial. Então, isso aí não podemos, as centrais sindicais, os defensores dos trabalhadores não admitem usar isso como argumento, como estava no site, como eu levei naquela ocasião no debate, todos os slogans usados, e colocaram até em outdoor, coisa que é inadmissível. Então, tem várias questões hoje que nós temos. O grande problema do nosso é que a Previdência Social é uma caixinha. Não interage com os demais ministérios, que isso é um absurdo. Acho que nós temos que pensar a questão de forma diferenciada, fazer reabilitação profissional sem discutir, sem ter uma interação com o Ministério da Saúde, do Trabalho, sem interação com o Ministério da Educação, onde possa educar, estar formando as pessoas para se readequar ao local de trabalho. Isso hoje não existe, então tem que ter uma ação multidisciplinar com todos os ministérios para poder realmente estar trabalhando essas questões. E a gente espera que a solução das perícias, dos médicos perícios, seja resolvida o mais breve possível, porque não dá quantos milhões estão nessa situação, um prejuízo imenso para todos os trabalhadores, que temos que pegar e estar achando uma solução para estar resolvendo essa situação. Então, nós temos que aprofundar. Espero que a Previdência Social ache uma solução nesse sentido para que discuta um novo modelo de perícia médica que possa valorizar os peritos, onde que acaba com essa fila, acaba com todo esse prejuízo, acaba da própria Rede Globo colocando gravações dos trabalhadores, da forma que são tratados. Muitas vezes não dá para regionalizar todos os peritos, mas tem que humanizar as perícias médicas. Tem muitos peritos que realmente tratam o trabalhador como um lixo que vai ali. Acho que isso não podemos aceitar em hipótese alguma. A forma que são pressionados, as pessoas acabam muitas vezes não entrando na perícia, ou não querem entrar na perícia em função para não passar por o trauma que já passaram muitas vezes, toda a humilhação que passa o trabalhador na hora de uma perícia. Não podemos admitir. Temos que humanizar as perícias médicas, mudar esse conceito se o Ministério da Saúde, se um médico da saúde ele fornece um atestado de 30 dias, porque tem que mudar nosso entendimento. Temos todo o debate que nós tínhamos feito lá, tinha um acordo, inclusive, de todos os conselheiros lá de nós fazermos uma experiência, um novo modelo, a partir de até 60 dias fosse validado o atestado médico, fosse feito um número de 20-30% auditado pelos peritos para verificar se não tem nenhum tipo de problema. E o médico que concedeu o atestado falso, ele tem que ser punido. Acho que não dá, nós temos que mudar esse conceito no Brasil. Não dá para aceitar sobre o serviço. O médico da Previdência dá um atestado de 30 dias por um problema, ou 60 dias, ela tem que ser passado por perícia e ser questionado esse atestado, ser validado esse atestado. Então, acho que isso nós temos que mudar esse conceito e temos que resolver essa situação, porque ela é inadmissível. Essa fila, nós temos que acabar com a fila de perícias médicas. Não se admite um país como o Brasil nessa situação. E acabar com essa situação, fazer uma força-tarefa para milhões de trabalhadores estão sem benefício. Tem pessoas que querem voltar ao trabalho e não conseguem em função desse problema. Acho que nós temos que resolver. Espero que os peritos voltem ao trabalho de maneira já 100% e ver a forma de estar resolvendo isso. E a gente acha uma alternativa para estar resolvendo a situação. Então, acho que todos os problemas, fazer perícia médica, um atestado de 20 dias, 30 dias, essa não é a solução.
concordo com o doutor Darcy, nós temos que achar uma solução. Nós, lá do Conselho, tinha pensado, solução apresentada, por mais que tinha divergência com a Associação dos Peritos Médicos, não concordava com a proposta do Conselho Nacional da Previdência Social, mas nós temos que pensar um modelo, fazer uma experiência, pelo menos, para verificar e nós avançar nesse sentido. E valorizar os peritos para fazer realmente o trabalho necessário, não fazer qualquer tipo de perícia, milhões de perícias por dia, onde sobrecarrega os peritos, onde o trabalho realmente que eles têm que fazer, acabam não fazendo em função do tempo, da correria que tem do dia a dia, para atender as filas que são caóticas, e é uma reclamação constante, a gente vê todos os dias na imprensa falando sobre isso. Obrigado a todos e todas.